Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o canal O que é Isto? Eu sou a professora Maria Antônia e hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos epitélios de revestimento. Os epitélios são um tipo de tecido que forma, na maior parte das vezes, uma camada protetora, principalmente em cavidades, né? Então, toda cavidade aparece um epitélio ali fazendo o revestimento dessa cavidade. É um mecanismo de proteção, né? Os epitélios fazem também o revestimento da parte externa do nosso corpo, né? Da região externa do nosso corpo, como parte da pele, por exemplo. Os epitélios de revestimento, eles são classificados aí de acordo com alguns critérios. Primeiro critério, eles são classificados, vamos recordar aí, como simples ou estratificado ou pseudoestratificado. Eles são simples quando possuem apenas uma camada de células acima da lâmina basal. Eles são estratificados quando tem de 2 a mais camadas de células acima da lâmina basal. E pseudoestratificado, quando eles aparentam ser estratificado no microscópio óptico, mas apresentam ter uma camada única de células, todas as células tocam a lâmina basal quando a gente observa em microscopia eletrônica, né? Então vamos aos tipos de epitélio de revestimento na microscopia óptica. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo trata-se de uma imagem do rim. Essa estrutura que vocês estão vendo é um corpúsculo renal, é o corpúsculo filtrador do rim, mas a gente não vai falar dos detalhes da histologia do rim nesse vídeo, né? O que eu quero mostrar para vocês são essas células achatadas que formam essa camada interna no corpúsculo renal. O corpúsculo renal, ele é formado pelo glomérulo, que é essa estrutura celular em formato de uma árvorezinha, e essa cápsula, que é chamada de cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, ela tem duas regiões, né? Uma parte que está colada aqui no glomérulo e essa parte que a gente chama de cápsula de, a parte parietal da cápsula de Bowman, que é formada por essas células achatadas. Então, vocês percebem um núcleo bem alongado, né? O citoplasma é um filetezinho cor-de-rosa, né? Vamos lembrar que o núcleo ele está curado com hematoxilina, então ele está apresentando uma intensidade de roxo, aí mais forte. E o citoplasma está corado com eosina, então vocês veem ele mais rosado. Então percebam que o epitélio pavimentoso tem mesmo essa característica de células bem alongadas, tá? Aqui novamente, um outro ponto, né, da mesma imagem. Então, vocês estão vendo essas células bem achatadas. Esse epitélio pavimentoso simples da cápsula de Bowman é o lugar mais bonito onde a gente consegue ver essas células achatadas, essas células pavimentosas simples, né, que tem uma única camadinha de células. Essas células que vocês estão vendo aqui próxima do epitélio já são as células que formam os túbulos renais, que é uma outra estrutura, né? Então, a cápsula tem apenas uma camada mesmo de célula, por isso, pavimentoso simples, ok? Os epitélios pavimentosos simples, eles aparecem geralmente em alguns locais específicos, como, por exemplo, essa região. Isso aqui é a parede de um vaso sanguíneo, né? Toda vez que um epitélio pavimentoso simples estiver revestindo a parte interna de um vaso sanguíneo, ele é chamado de endotélio. Então, aqui está claramente vocês vendo as células achatadas, né? O núcleo bem alongado, o citoplasma também cor de rosinha bem escasso, né? Tem pouco citoplasma. E esse epitélio está revestindo a parede de um vaso, né? A parte interna de um vaso sanguíneo. Então, toda vez que o epitélio pavimentoso simples revestir a parte interna de um vaso sanguíneo, ele é chamado de endotélio, ok? Aqui mais um detalhe, né? A parede do vaso e aqui o endotélio formado pelo epitélio pavimentoso simples. Nós temos ainda epitélios pavimentosos simples que fazem o revestimento de membranas de tecido conjuntivo. Então, isso que vocês estão vendo aqui à esquerda é uma membrana de tecido conjuntivo.
E essa membrana, ela é, em algumas situações, revestidas por um epitélio pavimentoso simples. E nesse caso, ele é chamado de mesotélio, ok? Então, mesotélio é quando o epitélio pavimentoso simples reveste essas membranas formada por tecido conjuntivo. Por exemplo, a pleura, né? Que é aquela membrana de tecido conjuntivo que reveste o pulmão, ela possui essa camadinha de epitélio pavimentoso simples, ela tem esse mesotélio. Toda vez que uma membrana de conjuntivo for delimitada pelo mesotélio, ela é chamada de serosa, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, o segundo tipo de epitélio de revestimento simples é o epitélio cúbico simples, né? Os epitélios cúbicos simples, eles aparecem, por exemplo, em glândulas, eles aparecem em ductos glandulares e na parte externa do ovário, né? Esse aqui é um raro exemplo onde um epitélio faz o revestimento externo de um órgão. Então, o ovário, ele tem esse epitélio que é chamado de epitélio germinativo ao seu redor, formando um epitélio bem cúbico. A gente praticamente só vê o núcleo, né? Percebam que o núcleo do epitélio cúbico é um núcleo esférico e central, ele fica no centro da célula. Se vocês imaginarem que cada núcleo desse é uma única célula e passar aqui um risco, né, um risquinho, vocês vão ver que fica um quadradinho, né? Um quadradinho, quando tem volume, é um cubo. Então, por isso que ele é chamado de epitélio cúbico, né? Simples cúbico. Mas como eu falei, os epitélios cúbicos também aparecem formando glândulas. Isso aqui é uma imagem da glândula tireoide, que é uma glândula endócrina, e a tireoide, ela é uma glândula folicular, né? Ela tem folículos. Então, cada um desse daqui é um folículo tiroidiano. As células secretoras da tireoide, que são essas roxinhas que vocês estão vendo no núcleo, ele é formado por um epitélio cúbico simples. Então, vocês veem que tem apenas uma camada de células, o núcleo é bem esférico e central, cada célula tem apenas um núcleo. Então, se a gente passar aqui um tracinho, né, um risco, nós vamos ver que a célula ela fica aproximadamente cúbica, tá? O epitélio cúbico simples é bem distinto desse que vocês estão vendo agora, que é o epitélio cilíndrico simples. Nesse caso, né, esse epitélio é o epitélio do intestino delgado. Mas o epitélio cilíndrico simples, ele aparece numa grande quantidade de órgãos. Então, o epitélio cilíndrico simples está presente no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, nas tubas uterinas, né? Então, existe uma grande quantidade de órgãos que possuem esse epitélio cilíndrico simples. Percebam que no centro, né, isso aqui é uma vilosidade intestinal. No centro da vilosidade, nós temos o tecido conjuntivo, que não está muito bem visível nessa imagem, mas aqui no centro está o tecido conjuntivo. Entre o epitélio e o tecido conjuntivo está a lâmina basal. Percebam que o núcleo ele fica próximo da lâmina basal. Então, a gente diz que esses núcleos do epitélio cilíndrico simples, os núcleos são basais. Se nós imaginarmos que cada núcleo desse é uma célula, passar um tracinho aí, né, um risco aí, vocês vão ver que a célula ela fica uma célula alta, fica uma célula cilíndrica, uma célula colunar, né? Então, faça esse teste, passa aí um tracejado, né? Passa um risquinho para vocês verem como fica bem cilíndrico essa célula, tá certo? Vou fazer até um tracejado aqui. Deixa eu pegar aqui, olha, tô pegando um lápis aqui. Então, isso aqui que eu falo para vocês fazerem, tá vendo? Então, isso é uma célula. Aqui tem um núcleo, então essa é outra célula. Olha como que fica uma célula alta, né? Então, um núcleo bem basal e uma quantidade muito grande de citoplasma, tá ok? Então, isso que a gente chama de célula cilíndrica, que também pode ser chamada de célula colunar e também pode ser chamada de célula prismática, tá? Então, epitélio cilíndrico simples, colunar simples e prismático simples são todos sinônimos, ok?
Aí tem uma outra imagem, esse é um epitélio cilíndrico simples da vesícula biliar, que aliás é muito bonito, né? Então vocês veem aí uma invaginação, uma prega, né, que invagina da vesícula biliar. O centro dessa invaginação tem tecido conjuntivo, então isso aqui é tecido conjuntivo. E aí eu já vou antecipando para vocês que todo o tecido conjuntivo que está próximo, colado no epitélio de revestimento, é um tecido conjuntivo do tipo frouxo, tá? Toda vez que um epitélio está assentado sobre um conjuntivo, esse conjuntivo é sempre frouxo, ok? Então, aqui mais uma vez vocês percebem os núcleos, roxinho, bem basais, e o restante, o citoplasma, tá certo? E aqui nós temos o epitélio pseudoestratificado. Esse epitélio pseudoestratificado, olhando assim na microscopia óptica, ele parece ser estratificado. Então, tem núcleos que estão aqui embaixo, tem núcleos que são mais altos, né? Mas, na verdade, todas essas células, elas têm formatos diferentes. Então, todas elas tocam a lâmina basal e, por ter formato diferente, dá essa impressão de que ele é estratificado, ok? Percebam que a maioria dessas células, o núcleo também é mais basal e sobra um citoplasma bem amplo. Por isso, esse epitélio também é o epitélio cilíndrico ou colunar, né? E aí, aquela dica, né, de ouro que faz a gente reconhecer com mais facilidade um epitélio cilíndrico, né, um epitélio pseudoestratificado cilíndrico. O epitélio pseudoestratificado cilíndrico é sempre ciliado, ok? Como esse epitélio, ele aparece na maior parte das vezes no trato respiratório, ele tem também células caliciformes, que são essas células brancas que vocês estão vendo, são células produtoras de muco, muito importante para o trato respiratório, ok? Então, mais para frente, quando falar do sistema respiratório, eu vou falar de novo desses epitélios, tudo bem? E aqui os epitélios estratificados. Nós não precisamos de um aumento muito grande na microscopia para perceber que o epitélio estratificado, esse epitélio, ele tem várias camadas de células. Então, está bem nítido aqui, né? Que nós temos várias camadas de células. Esse epitélio estratificado em particular, as células mais superficiais, isso aqui é um esôfago. Então, isso aqui é a luz do esôfago. Aqui está passando o alimento. As células que estão em contato com a luz, ou seja, elas estão mais distante da lâmina basal, né? Essas células mais superficiais, elas são achatadas. Então, elas são pavimentosas. Por isso, esse epitélio é chamado de pavimentoso estratificado, ok? Isso aqui é o tecido conjuntivo. Vamos lembrar que o tecido conjuntivo que dá suporte ao epitélio de revestimento é um tecido conjuntivo frouxo, ok? Então, aqui nós temos entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial de revestimento a lâmina basal. Vamos recordar que no microscópio óptico a gente não vê a lâmina basal. Ela é visível apenas na microscopia eletrônica, ok? Então, aqui nós temos um aumento um pouquinho maior desse epitélio estratificado pavimentoso. Então, as células que estão em contato com o tecido conjuntivo, o núcleo é mais esférico e geralmente elas são colunares. À medida que a gente vai chegando mais próximo da superfície, essas células vão se achatando. Essas células se achatam por um motivo muito especial. Vamos recordar que os epitélios, por terem células fortemente aderidas umas às outras, não recebem irrigação sanguínea. Portanto, a nutrição e a oxigenação dos epitélios é feito pelo tecido conjuntivo mais próximo, ok? Então, à medida que essas células vão ficando mais superficiais, elas têm maior dificuldade em conseguir nutrientes e alimentos. Então, os alimentos, né, o oxigênio e os nutrientes vão passando por difusão para uma camada de célula a outra.
À medida que essas células vão se tornando mais superficiais, elas se achatam para aumentar a superfície de contato com as células que estão abaixo. Então, ao invés dela ter contato com uma ou duas células, ela pode ter com quatro, cinco células diferentes, o que aumenta a eficiência de obtenção de nutrientes, ok? E esse é um outro tipo bastante especial de epitélio estratificado, que é o chamado epitélio de transição. O epitélio de transição ele tem poucas camadas de células, né? Costumam ser de 5 a 8. As células mais superficiais do epitélio de transição são aquelas que estão em contato com a luz da bexiga. Então, essa aqui é a luz da bexiga. Luz, a gente chama o, o, o orifício do órgão, né? A cavidade. Então, aqui é onde está a urina, é a cavidade da bexiga. Então, essa cavidade a gente chama de luz da bexiga. As células mais superficiais são células muito globosas, são células bem inchadas, bem gordinhas, né? Então, essas células, à medida que a bexiga, por exemplo, vai enchendo de urina, ela vai pressionando essas células globosas e essa célula vai achatando e ela fica parecida com o epitélio pavimentoso. Por isso, transição, né? Significa o epitélio que transita de células globosas a células achatadas. Esse epitélio, ele é particularmente é, especial no sistema urinário, por isso também ele é chamado de urotélio, ok? Então, aí o epitélio de transição. Aí os tipos mais comuns de epitélio, de revestimento, são as lâminas aí do nosso laboratório lá da do Unifacef, né? O Centro Universitário Municipal de Franca, mais especificamente do curso de medicina, tá? Fica ligado que tem mais daqui a pouquinho, né? A gente vai falar mais sobre histologia. Ficamos por aqui.